Carregando. Pronto. Então, vamos lá. Bom, gente, então, como Débora falou, eu agradeço demais a participação tanto das professoras, né, professora Messia Pontes, que é nossa colega, que é da casa, né, do Centro de Educação da UFRN. Agradeço demais a professora Jusileide Castro, que é da Universidade Federal do Ceará. Então, como é de praxe, a gente vai ler um pequeno resumozinho do currículo de nossas professoras convidadas, que vão estar aqui hoje falando para a gente sobre os objetos de aprendizagem na perspectiva da formação profissional e inclusão, né? Só confirmar aqui a entrada de mais gente. Permiti. Pronto. Então, a nossa professora Jusileide, ela possui licenciatura em matemática, tem mestrado e doutorado em educação pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Ceará, da Faculdade de Educação, vinculada ao Departamento de Teoria e Prática de Ensino. É também professora do programa de pós-graduação no ensino de ciências e matemática do Instituto Federal. Ela é integrante do grupo de pesquisa e produção de ambientes interativos e objetos de aprendizagem, chamado de Proativa, e é líder do grupo de pesquisa e produção colaborativa de mídias digitais e aprendizagem da matemática, o ProMídia, onde ela desenvolve recursos educacionais digitais, projetos interdisciplinares e pesquisas tanto na área de matemática como na área de tecnologias digitais. Faz parte da rede de educação matemática do Nordeste, RAN, autora de livros didáticos de matemática dos anos iniciais do ensino fundamental, já foi consultora do programa Mais Alfabetização, pelo MEC, e atualmente atua na consultoria para a produção de livros didáticos para o estado do Ceará, junto à Nova Escola e à SEDUC, que é a Secretaria de Educação do estado do Ceará, e tem experiências na área da educação com ênfase em matemática e tecnologia educacional, atuando principalmente nas áreas de informática educativa, educação matemática, psicologia da educação matemática e formação de conceitos e didática. Seja muito bem-vinda, professora Jusileide. É muito bom ter essa troca de diálogos com você, que tem uma vasta experiência nessa área das tecnologias digitais e objetos de aprendizagem. A nossa querida professora Messia Pontes, ela é licenciada também em matemática pela Universidade Estadual do Ceará. Eu quero registrar que essa é uma mesa tipicamente cearense, tá? Eu preciso dizer isso. É quase que um mantra, tá? Então, a professora Messia também é especialista em ensino de matemática, é mestre em educação pela Universidade Estadual do Ceará, e também doutora em educação, só que pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela atuou como formadora dos programas federais, né, o Gestar e o Proletramento, já foi professora da educação básica por 19 anos, e hoje é nossa professora, né, adjunta 3 do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e atua nos estágios supervisionados dos cursos de licenciatura em matemática. Ela coordenou o PIB de matemática Natal e o Prodocência, né, 2013, foi professora colaboradora do Obeduc em 2013, e atualmente desenvolve, né, atividades na área da educação matemática, atua com temas como formação de professores, ensino de matemática, laboratório do ensino de matemática, jogos no ensino de matemática, leitura e escrita no ensino de matemática. Então, a gente também agradece, Messia, essa disponibilidade de participar dessa nossa tela dialógica, como a gente vem chamando, né? Fique à vontade, então, fica com a palavra a professora Jusileide. Bom, gente, boa tarde a todos e todas, né? Quero agradecer mais uma vez o convite da minha amiga Flávia, né? Que é do Ceará também, né? Até brinquei aqui no chat. O Ceará invadiu a UFRN, né? Invadimos, ficamos, conversamos, dialogamos, né? E trocamos experiências, que eu acho que esse é o intuito dessa tarde de hoje, tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o uso e a produção de recursos educacionais digitais, tá? Vou explicar direitinho o que são esses recursos. E aí você pode estar perguntando, mas não era sobre objeto de aprendizagem, né? Os objetos de aprendizagem, eles são recursos educacionais digitais, tá bom? A gente também vai trazer algumas reflexões sobre formação, inclusão e reflexões de uma forma geral a partir das experiências. Pode passar, Flávia, não tem problema não.
Bom, como é de praxe, a gente gosta muito de compartilhar o que a gente vem trazer, então a gente trouxe aí um QR Code, né, aqueles que tiverem um celular, leitor de QR Code, você vai ter acesso a essa apresentação, tá? E aí qualquer coisa também eu posso depois, a Flávia já tem ela disponível, o link da apresentação, mas caso vocês precisem, tá aí, porque vocês podem ir acompanhando, já ir fazendo as anotações, para a gente ir batendo o papo. Eu não sei se o pessoal já terminou. Qualquer coisa pede para voltar que a gente volta, né, Flávia? Vamos seguir. Ninguém pediu socorro. Bom, o que é que a gente vai conversar hoje? Eu trouxe algumas reflexões sobre as tecnologias no cotidiano, né? Concepções de ensino e aprendizagem, eu considero importante se pensando na questão do uso da tecnologia no ensino. A gente vai falar sobre os objetos de aprendizagem, ou seja, sobre os recursos educacionais digitais. Que bom, Jaciane, que você conseguiu acessar o QR Code. Já pode acompanhar a gente junto, né? A gente vai trazer algumas experiências, tanto de uso quanto de produção, e depois a gente vai fazer as considerações finais, que vão trazer reflexões e contribuições desse uso das produções. Bom, as tecnologias no cotidiano. A gente não pode perder de vista que a gente está presente, que a gente está cercado de tecnologia. Flávia, se tu quiseres, tu pode passar, tá certo? É só para pronto, tá? E a gente tem tanto tecnologias analógicas como tecnologias digitais. E a gente entende como tecnologia como qualquer ferramenta que pode nos auxiliar na realização de alguma atividade, né? Por exemplo, uma caneta, ela pode ser considerada tecnologia. Mas hoje a gente vai conversar um pouco mais, não sobre as tecnologias analógicas, não quer dizer que a gente não possa integrá-la ao trabalho com tecnologia digital, mas a gente vai focar nas tecnologias digitais, né? Então, a gente vive uma era digital, onde as tecnologias, elas estão cada vez mais presentes na sala de aula. Considerando o contexto que estamos vivendo hoje no ensino remoto emergencial, acredito que essa turma seja uma turma do mestrado e doutorado, da pós-graduação da UFRN, né? E como tal, deve estar tendo a sua aula remota, junto com a professora Flávia, né? E que às vezes tem sido muito comum se fazer em forma de lives, em forma de diálogos, trazer convidados. É uma oportunidade que as tecnologias permitem, né? Dentro desse contexto tão difícil e tão urgente, né? Então, a gente sabe que, a princípio, há uma demanda muito grande e crescente do uso dessas tecnologias. Então, cada vez mais, nós, professores, precisamos entendê-las e nos apropriar dessas diferentes ferramentas que tem disponível, tá? É importante a gente entender que a escola, ela tem uma demanda para o uso de tecnologia, não apenas para a questão tecnológica, não apenas para se utilizar como ferramenta ou como um mero instrumento, né? Mas ela também tem um caráter pedagógico, onde ela pode ser explorada a partir de diferentes metodologias e ou abordagens, conforme a gente vai explicar aqui. Pode passar, Flávia. Bom, de qualquer modo, a gente tem documentos que são norteadores para a inserção das tecnologias no currículo da escola, né? E a gente não pode deixar de mencionar a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que está em processo de implementação e que destaca, né, a importância de formar os estudantes por competências e habilidades, diferente de como se preconizava nos parâmetros curriculares nacionais, onde o foco era muito no conteúdo. Embora a Base Nacional traga esse pressuposto, eu entendo que é uma grande dificuldade para nós, professores, entendermos como que a gente vai formar agora por competências e habilidades, Jusleide. Não é a mesma coisa de formar por conteúdo, né? Então, a gente precisa considerar que os estudantes, eles estão imersos numa sociedade e que os conhecimentos que eles mobilizam na sociedade também têm que ser conhecimentos que a escola, de alguma forma, ajuda no desenvolvimento, né? E esse conhecimento, ele faz um elo, uma integração que se constitui entre competências e habilidades. Na Base Nacional Comum Curricular, existem as competências gerais e as competências específicas. Eu trouxe aqui como destaque as competências gerais, uma vez que elas perpassam por todas as áreas de conhecimento,
né? E aí eu trouxe como ênfase, né, a cultura digital, que justifica não só o uso, mas ela menciona a produção de tecnologias de forma ética, de forma consciente, e que de alguma forma possa estar ajudando e estar se inserindo dentro do contexto de situações reais e de resolução de problemas da comunidade, do entorno da escola, tá? Uma outra competência que está muito ligada à comunicação, que remete à utilização de diferentes linguagens, e quando a gente fala em diferentes linguagens, a tecnologia, ela entra aí como um ponto, né? E aí a gente pode estar fazendo e tratando de situações que trabalham com o desenvolvimento do pensamento computacional, que a gente pode estar trabalhando com o desenvolvimento de ferramentas, tanto por alunos quanto por professores, e o uso dessas ferramentas, né? Como é que se utiliza, né? Que elementos eu preciso considerar para se selecionar e se utilizar essas ferramentas. Dentro das competências da BNCC, a gente também tem a empatia e a cooperação, né, a importância de se aprender a trabalhar com o outro, aprender a entender as dificuldades e as limitações do outro, né, então aí é uma forma da gente tentar entender a importância de considerar que as pessoas aprendem de formas diferentes, que as pessoas podem ter deficiências e com deficiências, a gente tem que ajudar, tanto o professor quanto o aluno tem que ajudar nessas questões de inclusão, né. Ela também destaca uma outra competência que está relacionada com a responsabilidade e a cidadania, que está relacionado com essa questão da empatia, do respeito, das questões éticas e do respeito aos cidadãos, né, de uma forma geral. Tá? Então, está tudo interligado. Tu podes passar, por gentileza, Flávia? Bom, dentro da escola, quando a gente pensa na escola, a gente pensa que a gente entende que existem diferentes concepções de ensino e de aprendizagem, né? E que essas concepções, elas são importantes de serem compreendidas, porque o uso de objetos de aprendizagem, de alguma forma, ele vai estar remetido à prática que eu, professor, muitas vezes tenho. E aí, às vezes, a gente diz assim, puxa, mas o pessoal diz que a tecnologia é algo maravilhoso, eu uso objetos de aprendizagem, mas meus alunos não aprendem, né? Mas que tipo de concepção de ensino e de aprendizagem você explora com seus alunos? Tu podes passar, Flávia, por gentileza? Bom, e aí eu trago uma concepção que é muito comum em algumas escolas, né? É uma concepção de memorização, de reprodução, né? De achar que todos os estudantes aprendem da mesma forma, né? Que precisam simplesmente seguir um protocolo para que se aprenda, né? E a gente sabe que embora eu tenha sido formada dentro dessa concepção, e eu aprendi muito dentro dessa concepção, é uma concepção de ensino que funciona, mas ela tem algumas limitações, que é a questão de fazer com que os estudantes reflitam e entendam o seu contexto, entendam a sociedade de uma forma geral, de desenvolver diferentes raciocínios e diferentes pensamentos. Por que isso muitas vezes não acontece nessa concepção de ensino? Porque o professor é normalmente aquele que fala, e o aluno aquele que ouve, é aquele que simplesmente aceita tudo aquilo que o professor traz, né? Tu pode passar? De alguma forma, o ensino remoto, ele costuma reproduzir as formas como as concepções de ensino que a gente tem, né? Então, se a gente, professor, tem uma concepção de ensino mais conteudista ou mais tradicional, no sentido de priorizar, né, a fala do professor, o diálogo do professor e os alunos apenas ouvirem, a gente acaba por trazer no ensino remoto essa concepção, o que por muitas vezes acaba por criar determinadas dificuldades para as pessoas que estão participando e assistindo a aula, né? A gente tem que entender que no espaço virtual, ele acaba por potencializar diferentes questões, né? Se a nossa prática é boa, o virtual, a tecnologia, ela costuma melhorar ainda mais essa prática. Mas se por algum momento, por algum motivo, a gente tenha dificuldade, os alunos tenham dificuldade, e de alguma forma
é difícil trabalhar com determinadas práticas, né, a tecnologia acaba por potencializar essas dificuldades, né, o que por muitas vezes dificulta e acaba por afastar ainda mais, dificultar ainda mais o ensino remoto. Dentro da universidade, a gente tem trabalhado, né, com diferentes abordagens, tentando buscar uma forma de fazer, por exemplo, os alunos interagirem bem no ensino remoto, né? Essa é uma grande dificuldade, porque no ensino presencial, muitas vezes a gente conseguia fazê-los interagir, porque a gente estava lá presente, a gente fazia uma atividade, ou fazia outras ações que ajudavam nessa interação. No ensino remoto, muitas vezes as pessoas entram, desligam a câmera, desligam o microfone, e a gente não sabe se a gente está falando para uma tela de computador vazia, ou se realmente a gente tem pessoas nos ouvindo e querendo discutir, querendo interagir, né, e trocar ideias. Tu podes passar, Flávia? De alguma forma, a gente também tem concepções de ensino, né? Existem outras concepções de ensino, onde as pessoas elas podem aprender juntas, aprender por colaboração, né? De trocar ideias. E as tecnologias, elas podem favorecer esse processo de colaboração, esse processo de troca. Mesmo situações com o uso de objetos de aprendizagem, que às vezes as pessoas acham que é algo mais pontual e individual, a gente consegue fazer o trabalho, né? Uma concepção mais de troca, mais interacionista, com o uso de objetos de aprendizagem também. O que vai depender é a forma como eu, professor, vou planejar e vou prever o trabalho com essa aula. O trabalho colaborativo, de alguma forma, ele ajuda na inclusão das pessoas, né? A gente tem, e quando eu falo de inclusão, eu não estou falando apenas de questões de deficiência, eu estou falando também de questão de dificuldades com determinados conceitos ou determinadas habilidades, né? Às vezes, num trabalho em grupo, não sei se dá para ver a imagem, né? Eu não sou muito boa de descrever imagem, né? Mas a gente tem 4 pessoas aqui trabalhando numa mesa, onde tem pessoas aqui com alguns trabalhos que lembram alguma coisa de química, algumas coisas de física, tem laptop, tem calculadora, tem caderninho com caneta, tem livros, né? Onde as pessoas estão fazendo troca. Às vezes, aquilo que eu domino bem, a Flávia pode não dominar tão bem, e vice-versa. A Flávia pode ter competências, tem com certeza competências, né? Que eu não tenho. E aí a ideia seria essa troca. É um pouco do que a gente vai fazer nessa mesa hoje. Eu não tenho grandes habilidades e grandes experiências com a questão da inclusão, mas a Flávia tem, né? Então a gente vai fazer uma troca a partir das discussões que a gente está apresentando aqui. Tu podes passar, Flávia? Bom, e aí a gente tem os nossos recursos educacionais digitais, que é o foco, né? Que é o foco dessa mesa, dessas discussões. Tu podes passar, Flávia? Dentro dos recursos educacionais digitais, que é algo mais amplo, os recursos educacionais digitais, eles podem incluir aplicativos, softwares, sites, uma série de ferramentas, ele é um conceito mais amplo, né? Mas a gente também tem os objetos de aprendizagem. E aí a gente tem a definição do David Wiley, que traz o objeto de aprendizagem como uma ferramenta, como um material, né? Que ajuda na aprendizagem, que serve para ajudar o estudante a aprender. E ele remete a essa definição ao uso de material digital, né? No entanto, quando a gente ouve o termo objeto de aprendizagem, às vezes a gente pensa, puxa, mas a caneta eu posso usar para aprender, posso fazer lá as minhas equações, fazer minhas continhas, ela não pode ser um objeto de aprendizagem? Se a gente se basear na definição de David Wiley, não, tá? Mas se baseando na questão do que significa objeto de aprendizagem no dicionário, por exemplo, poderia sim ser incluído. Então, dentro desse contexto hoje, lá no Proativa, a gente tem usado muita discussão de recurso educacional digital, por ser algo mais amplo e por estar mais explícito a questão do digital, né? Pelo fato de estar explícito que é algo que está no meio digital. Tá? Eu trouxe também a questão do fato de que os objetos de aprendizagem, os recursos educacionais digitais, RED, como a gente chama, muitas vezes lá no grupo, eles muitas vezes são encontrados em repositórios, né? E eles podem ser ferramentas que ajudam na colaboração ou podem ser simplesmente ferramentas que se trabalham de forma individual, tá?
Tu pode passar, o Flávio? Acredito, vocês, como vocês sendo da UFRN, né, eu até já comentei aqui que o recurso educacional digital é qualquer material digital que tem um objetivo educacional e que aplica algum tipo de tecnologia em sua elaboração, né? E quando a gente fala aqui de tecnologia, a gente menciona tecnologia digital. Tá, então, sendo alunos, né, a grande maioria da UFRN deve conhecer aqui o Obama, não podia deixar de trazer esse repositório, né, que é um repositório desenvolvido a Flávia é uma das coordenadoras desse projeto, junto com o professor Denis, e acredito que devam ter outros professores da UFRN envolvidos, tá? O repositório nada mais é do que um espaço onde você pode encontrar esses objetos de aprendizagem. No caso do Obama, por exemplo, a gente tem objetos de aprendizagem, em sua maioria, né, em sua essência, de matemática, né, catalogados pelo SAEB, e que tem vários critérios de busca que ajudam a encontrar, dentro dos anos iniciais e anos finais, aquele que se adequa ao planejamento do professor. Um detalhe importante aqui, e claro, como a Flávia participa do Obama, não poderia deixar de comentar, eu até percebi isso ontem, Flávia, vi as mãozinhas aqui da questão da acessibilidade, né, e percebi que toda vida que a gente toca, né, que a gente toca na mãozinha, que a gente clica lá no site, né, nos links aí do Obama, a gente tem uma interpretação de Libras, né, que, de certo modo, ajuda a inclusão dos estudantes surdos, né? A gente também não podia deixar de trazer o Atena, que é um repositório que é lá do Proativa, né? O Atena, ele é um repositório onde ele facilita você baixar todos os objetos de aprendizagem que estão disponíveis nesse repositório e cabem em um pendrive, tá? Ele é compacto, é exatamente pensado dessa forma. Ele também é catalogado em relação à matriz do SAEB, embora a gente esteja no processo de fazer um trabalho pensando também na Base Nacional Comum Curricular, tendo em vista que muitos professores estão fazendo esse planejamento utilizando das habilidades e competências que tem na BNCC. Pode passar? Tem uma outra plataforma que eu acho importante destacar para aqueles que têm interesse em objetos de aprendizagem, que é a plataforma MacRed, né? A gente tem desenvolvido, lá no Proativa, a gente tem desenvolvido alguns objetos de aprendizagem, alguns recursos educacionais digitais para o MEC. A gente está no desenvolvimento no total de 30 redes, sendo 15 de língua portuguesa e 15 de matemática. De língua portuguesa, a gente já tem 10 prontos, se eu não me engano, 10 já disponíveis na plataforma. De matemática, a gente tem 9 prontos, mas apenas, se eu não me engano, 7 disponíveis na plataforma. Os outros 2 estão em processo de inserção na plataforma. Vou comentar aqui mais à frente um pouquinho rapidamente sobre isso. Tem um link, gente, quem tiver acesso às apresentações, eu estou colocando o link dos repositórios embaixo, porque depois vocês podem estar explorando, né, e estar vendo alguns desses elementos que a gente está trazendo aqui. Tu pode passar, Flávia. Bom, e a gente tem algumas experiências, né, para a gente poder finalizar a apresentação que eu trouxe, com diferentes tecnologias. Pode passar, Flávia. Dentro dessas experiências, a gente pode destacar o uso dos recursos educacionais digitais. Eu trouxe aqui como exemplo o Ilha das Operações, ele é um recurso que eu gosto muito. Esse recurso em especial, a Flávia, eu acho que a Flávia participou do Obeduc, se eu não me engano, também, junto com o Denis, o Obeduc de estruturas multiplicativas. E, na época, eu desenvolvi a minha tese, e a partir dos resultados da minha tese, eu consegui ajudar, junto com um grupo de matemática, a desenvolver o Ilha das Operações, que é um recurso educacional digital utilizado para trabalhar com campo multiplicativo, com as situações de proporção simples. Tu podes passar? Esse endereço é o endereço onde você encontra para baixar na plataforma, e esse é o Ilha, né? Eu costumo muito dizer para os meus alunos, né, lá na formação inicial, que para a gente escolher um objeto de aprendizagem, um RED, que a gente vai utilizar em sala de aula, a gente tem que ver diversos fatores, né? Dentre as questões de uso, se é de fácil uso, mas também a gente precisa ver critérios pedagógicos, se ele se adequa àquilo que eu quero trabalhar em sala de aula, se, de alguma forma, ele ajuda, né, lá na Faculdade de Educação, a gente tem um aluno que é deficiente visual. Então, algumas das atividades que a gente utiliza com ele, a gente tem que pensar previamente
para ver que se de alguma forma essa atividade, ela prevê e garante que esse aluno consiga participar dessas atividades, né? No caso dos REDs que a gente desenvolveu para o MEC, a gente tem algumas limitações com relação à acessibilidade e à inclusão de estudantes, no sentido de que é difícil, acho que a Flávia vai falar sobre isso, a gente garantir um recurso educacional digital que tem inclusão para todos os tipos de deficiências e dificuldades, tá? Mas é importante que a gente possa garantir a acessibilidade, algumas acessibilidades básicas, desculpe. Né? Como, por exemplo, esse RED, ele é multiplataforma, ele pode ser acessado do computador, do celular, do tablet, de certo modo isso pode ajudar, né, dependendo do local que você está. Ele também permite ser utilizado junto com um ledor, né, um ledor para deficiente visual, por exemplo, né. No caso, a gente tentou fazer também, principalmente esses recursos do ILHA, a gente tem o que a gente chama de múltiplas representações. Então, além da representação do problema, da situação problema, né, textualmente, a gente tem essa representação de diferentes formas, né, de forma pictórica, ou seja, por forma de desenhos, e de forma tabular, né, que embaixo simula um pouquinho o que a gente chama de tabela, embora seja um quadro, né, especificamente. De modo que isso possa vir a facilitar e ajudar os estudantes a fazerem as relações. Tu pode passar, Flávia? Que eu acho que na próxima tela tem outras imagens. Pronto. Aqui você pode perceber que todas as situações, problemas do RED, ele traz várias representações. A gente também destaca elementos de gamificação no RED, como algo que pode estar ajudando os alunos a se engajarem nas atividades que são desenvolvidas, a ter interesse em participar das atividades. Então, eles têm missões, eles têm desafios. Alguns dos REDs, não é o caso do ILHA, tem temporizador, ele marca o tempo, né, para que, de alguma forma, isso venha a contribuir com o engajamento dos estudantes. E todos os REDs, eles têm uma narrativa, que é uma história, que geralmente ela conta uma história, um contexto que, de alguma forma, também ajuda nesse envolvimento do estudante, do usuário, né, na realização da atividade. Pode passar, Flávia. Acho que a próxima é só uma tela também. Estou dizendo que ele pode ser usado com auxílio de uma calculadora, por exemplo. Você não precisa usar um objeto de aprendizagem de forma individual. Pode passar. Bom, eu também trouxe exemplos de produção, porque a gente, enquanto aluno, ou enquanto professor, a gente também pode e deve ter autonomia e protagonismo para desenvolver as nossas próprias ferramentas, apesar de algumas limitações. Então, lá dentro da Faculdade de Educação, junto com meus alunos da pedagogia, eu tenho desenvolvido alguns recursos educacionais digitais, dentro da disciplina de ensino de matemática. Aí a gente utiliza uma abordagem, que é o Design Think, eu não vou entrar em detalhes agora, mas se vocês quiserem, no final, a gente pode conversar sobre isso. E dentro dessa abordagem, eles vão construindo uma proposta, né, que sirva para trabalhar com algum conteúdo, né, com alguma habilidade, hoje, né, alguma habilidade da Base Nacional Comum Curricular, e eles precisam entender assim, puxa, eu tenho um problema, eu tenho alunos que precisam aprender isso, o que é que eu posso fazer, né, em termos de teoria, de conceitos e de metodologias que possam auxiliar o meu aluno a aprender? Tá? E aí, dentro desse processo, eles vão criando vários protótipos, utilizando, nesse caso aqui, a gente utilizou o Scratch, né, que é uma ferramenta que no ProMídia a gente chama de ferramenta de autoria, tá? Tu pode passar, Flávia. Tem um link, depois vocês podem acessar aí com calma os jogos que os meninos fizeram. Por exemplo, esse outro aqui é um material que era para trabalhar com álgebra, né, no segundo ano, se eu não me engano, do ensino fundamental. Então, eles pensaram em atividades que, de alguma forma, esses estudantes poderiam trabalhar e desenvolver habilidades de álgebra do segundo ano. Isso é importante, porque se eu, professor, tenho algum aluno com alguma necessidade, que necessite de algum tipo de inclusão e que eu saiba desenvolver o meu próprio recurso, eu posso aproveitar isso e desenvolver algo que, de alguma forma, eu possa incluir esse estudante, né? Claro, dentro das limitações. Eu estou dando o exemplo do Scratch, porque o Scratch, ele trabalha com programação em blocos e, com isso, é uma programação mais simples e mais fácil, de mais fácil uso. Pode passar, Flávia.
A gente tem outros projetos dentro da formação continuada, né, como é o projeto de prototipação de puzzles, que foi desenvolvido pela professora Ariane, minha orientadora minha orientanda de mestrado, né? Aí, junto com ela, participaram o Danilo, que a Flávia conhece, o Erivelton, uma série de pessoas. Nesse projeto, embora tenha sido feito com professores, que professores desenvolveram usando o GeoGebra, que é um software, que é um RED, né? E eles utilizaram o GeoGebra para criar alguns protótipos, né? Para se trabalhar com quebra-cabeça, né? E aí, para isso, eles mobilizaram uma série de conhecimentos, de conceitos. Então, a gente levou isso como uma proposta que os estudantes poderiam levar para o ensino, que esses professores poderiam levar para o ensino médio, tá? Tu podes passar para o próximo slide, que tem uma imagem. Mas isso não inviabilizou que, para se fazer esses protótipos, que eles não fizessem o que a gente chama de prototipação, a utilização de material analógico, para ver como é que esse quebra-cabeça ia se encaixar, para que pudesse, posteriormente, modelar no GeoGebra e criar, né, aqueles videozinhos de quebra-cabeça, né? Eu acho que se passar no próximo, passa só a imagem do vídeo. Se entra, pronto, né? Por exemplo, aqui é o Tetroca, é um exemplo de quebra-cabeça que eles fizeram, tá? E aí a ideia seria que eles também fizessem isso com os estudantes. E se o estudante também pudesse produzir seus próprios objetos de aprendizagem? Será que durante esse processo de produção eles também não aprenderiam? Será que isso também não seria uma forma de incluí-los dentro do processo, né? Do processo não só de produção, mas do processo de aprendizagem, no sentido de que, ao longo dessa produção, eles estão aprendendo, onde o mais importante não é o produto, não é o videozinho ou o joguinho no final, mas o processo, que conhecimentos ele mobiliza durante esse processo. Pode se passar, eu acho que eu estou começando a passar do meu tempo, me avise aí. Bom, eu estou chegando no final, e aí eu trago, dentro dessas experiências, eu trago o questionamento. E no ensino remoto, o que é que a gente pode fazer? A gente pode usar essas atividades, ou eu preciso desenvolver outros tipos de atividade, né? Então, é uma reflexão que eu queria trazer para vocês, para que, de alguma forma, a gente pudesse bater papo no final, né? Por exemplo, no ensino remoto, como é que fica as questões da inclusão? Né? No ensino remoto, como fica essa questão não só do uso, mas também da produção desses materiais? Qual a importância de produzir esses materiais dentro da concepção da cultura digital, que é algo que não prevê apenas o uso, mas também essa produção? Né? Como é que essa produção, de alguma forma, pode ajudar a minha prática de professor, pode trazer novas abordagens metodológicas e que, de alguma forma, pode estar contribuindo com a aprendizagem, com o desenvolvimento de habilidades, não só de habilidades, mas também de competências. Lembra que lá no início da minha apresentação, eu falei das competências, né? Ressaltei que existem competências gerais que se aliam a várias áreas de conhecimento, né? Então, como é que eu, professor, vou desenvolver essas competências? Porque muitas vezes a escola foca no conteúdo, ela não está muito preocupada se o aluno tem poder de argumentação, se o aluno consegue utilizar diferentes linguagens, se ele está imerso, inserido na cultura digital, né, se ele tem responsabilidade e empatia, responsabilidade cidadã, empatia com o outro. Muitas vezes a escola não se preocupa com isso, mas talvez agora fosse a hora de a gente se preocupar cada vez mais, não só com a gente, mas com o outro. Pode passar para a gente finalizar. Bom, e aí a gente tem as nossas considerações finais, que algumas dessas reflexões que eu trago, de alguma forma, vem contribuir com essas reflexões, tu pode passar, e aí eu trago assim, puxa, os objetos de aprendizagem estão aí, tanto o uso como a produção, de alguma forma, ele pode contribuir para a minha prática enquanto professor. Mas ele pode contribuir em quê, Jusileide? Ele pode contribuir sendo um meio de simular situações de laboratório, ou mesmo situações matemáticas, tá? Ele pode também trazer múltiplas representações, como foi no caso do Ilha das Operações, tá? Essas múltiplas representações, de alguma forma, existem teorias que fundamentam essas múltiplas representações, no sentido de que ajude o aluno a entender o conceito, afinal, eu posso aprender de um jeito diferente da Flávia, né? Nós somos pessoas multimodais, tem pessoas que aprendem bem lendo, outras aprendem bem ouvindo, e outras aprendem bem botando a mão na massa, né? Elas são mais sinestésicas. Então, a gente precisa, enquanto professor, considerar isso também, tá? Então, os objetos de aprendizagem ele também pode ajudar a descobrir por conjecturas, como no caso do GeoGebra, de você ir manipulando,
e fazendo manipulações simbólicas. Ele também pode ajudar na autoria de representações, como no caso de produção de vídeos e de materiais digitais pelo próprio aluno, e aí ele passa de papel de consumidor, de apenas usar, mas de produtor. Ele passa a ter um papel de autor ou coautor, né, de materiais didáticos. E não só o aluno, mas o professor também, tá? E todos esses contextos, de alguma forma, ele pode ajudar a atribuir significados, né, para esse trabalho e engajar o aluno. Eu penso, assim, que uma das grandes dificuldades é fazer o aluno querer aprender, né? Então, se a gente consegue engajar esses estudantes na atividade, de alguma forma a gente está contribuindo com isso, tá? É claro que existe uma série de dificuldades que a gente precisa ressaltar, parece tudo muito lindo e maravilhoso quando a Jusce fala isso, né? Mas, dentro das dificuldades, a gente não, por conta do tempo, eu não trouxe experiências mais detalhadas, mas a gente tem experiências, sim, que a gente desenvolve dentro da escola, ou dentro do contexto do ensino remoto emergencial, onde, apesar das dificuldades, a gente consegue desenvolver boas práticas com o uso e a produção de objetos de aprendizagem. Pode passar? Bom, e aí, para finalizar, eu não podia deixar de trazer, né, uma fala do Paulo Freire, né, no sentido de que eu entendo que a educação, ela não transforma o mundo, né? A educação, ela pode mudar pessoas. Então, o meu foco enquanto educadora é tentar mudar essas pessoas, para que essas pessoas, elas possam, de alguma forma, transformar o mundo, né? Eu quero agradecer mais uma vez, né? Tem aí os meus contatos no finalzinho, aqueles que a gente tem as referências, alguns artigos, como é da pós-graduação, vocês podem querer fazer algumas leituras para se aprofundar. Esse é o meu contato, qualquer coisa vocês podem mandar um e-mail, e a gente vai batendo papo aqui também, né? E se não der, virtualmente. Um abraço. Obrigada. Obrigada, Jusileide. Muito bom te ouvir. Agora a gente vai ficar com a Mércia. Deixa eu colocar aqui. Fechar aqui. Colocar o da Mércia em modo de exibição também. Para poder compartilhar com vocês. Peraí. Não sei se é isso, acho que é isso. Me digam só se tá ok, Mércia? Ok. Pronto. A palavra é toda sua. É só um minutinho. Tem que fazer... Eu já fiz a sua apresentação, foi? Ok. Então, tá tudo certo. Pronto, a palavra é toda sua. Obrigada, Flávia. Eu gostaria de agradecer o convite, não é? Quando a Débora... E me explicar um pouquinho da escolha, da minha escolha para a fala, né? Quando Débora me convidou para fazer essa fala, eu perguntei a ela, tem certeza? Porque, assim... eu não sou uma pessoa especialista em educação especial, né? Embora eu tenha me aproximado muito, né, a minha trajetória me levou a essa aproximação, mas eu não tenho essa formação. Então, me causou uma certa estranheza nesse sentido. Mas aí depois eu fui percebendo e conversando com ela, eu fui percebendo que a minha experiência com o mestrado profissional em outro centro, talvez tenha suscitado essa ideia de me convidar para conversar com vocês. E pensando no tema, né, dessa conversa, né, o Programa de Pós-Graduação em Educação Especial e os Objetos de Aprendizagem, Formação de Profissionais e Inclusão, eu fui refletindo, fui pensando o que a gente poderia conversar nesse momento. E eu cheguei à conclusão que seria muito interessante, eu acho que seria interessante eu contar um pouco da minha trajetória, que foi que me levou a essa aproximação com essa educação inclusiva, educação matemática inclusiva, né? E também o que me fez fazer essa opção foi essa formação de profissionais, né? Então, assim, eu vou contar um pouco do caminho que eu percorri
porque esse caminho que eu percorri, embora não tenha sido uma formação acadêmica, digamos, né, assim, teoricamente, porque não se deu na formação inicial, não se deu no mestrado e não se deu no doutorado, mas se deu na minha trajetória enquanto profissional, né? Então, assim, tendo essa formação profissional como um dos focos, eu entendi que a minha experiência seria interessante contar para vocês, para que vocês entendam como eu fui me aproximando fui me atrever, né, sendo um pouco muito, digamos assim, bastante atrevida em me aproximar da educação especial. Pode passar, Flávia. Essa minha trajetória começou lá ainda na educação básica, porque eu fui professora da educação básica, como a Flávia falou aí, por 19 anos, e eu sempre fui uma professora muito inquieta, muito inconformada, muito inquieta, muito curiosa. E isso sempre me fez buscar muitas alternativas, né? Eu nunca estava satisfeita com o que eu estava fazendo. Eu nunca conseguia usar o mesmo livro didático mais do que 2 anos. Eu nunca conseguia usar os mesmos recursos muito tempo. Então, eu sempre busquei muitas alternativas, né? Naquela época, a gente buscava muito que tipo de materiais concretos a gente pode utilizar em sala de aula, né? Que tipo de materiais a gente pode produzir, né? Não só usar esses materiais já concebidos, né? Mas, assim, que tipos de materiais a gente pode ir produzindo para, de certa forma, dar esse suporte para esses processos de ensino-aprendizagem. E isso me fez trilhar um caminho bastante longo, né, de muita busca, e nessa busca eu fui me aproximando, claro, a gente trabalhava com muitos materiais concretos, percorreu muitos becos, alguns com saída e outros sem saída, mas, assim, nesse percurso, eu me aproximei de materiais, de paradidáticos de matemática, que, assim, ganharam um lugar muito especial na minha prática docente, assim, e um amor muito grande por esse tipo de material, né? E por conta desses paradidáticos de matemática, a gente começou a se dedicar a essas possibilidades de articulação entre matemática e língua materna, não é? E durante muito tempo eu fui usando isso com os meus alunos na educação básica, até que em todos os níveis, né, que eu trabalhei, inclusive nos programas que o Fábio comentou, já está aí para o letramento, a gente também trabalhou muito com essa perspectiva, até que eu cheguei à universidade em 2011, e com aquela minha inquietude, né, trabalhando com os alunos da licenciatura em matemática, e, assim, querendo dar uma sacudida, então, submeti um projeto de ações associadas, né, ações integradas, na UFRN. Esse projeto foi desenvolvido durante o ano inteiro, e era uma coisa, assim, que a gente, às vezes, faz meio sem pensar. Era um projeto onde a gente tinha muitos momentos de formação com os alunos, e os alunos da matemática, da licenciatura de matemática mesmo, assim, um bom grupo, entre 15 e 20 alunos, não lembro exatamente quantos, mas, assim, um grupo muito bom e relativamente numeroso se juntou a isso, e, assim, esteve com a gente o ano todo, onde a gente trabalhava todas as possibilidades de inserção da matemática articulada com a língua materna nas escolas do Rio Grande do Norte, de uma maneira geral, especificamente Natal, que eram os campos de estágio dos alunos, né? Esses alunos, prioritariamente, eram meus alunos de estágio, e a gente desenvolveu essa atividade durante um ano inteiro, e foi muito interessante, né? E nessa formação, nesses encontros que a gente teve ao longo do ano todo, a gente foi propondo aos alunos que a gente fosse... Claro, a gente fazia toda uma discussão, né, uma fundamentação sobre o tema, a gente fez muitas atividades, e dentre as atividades que eles fizeram muita elaboração de paradidáticos de matemática nas mais diversas concepções, nas mais diversas perspectivas, né? Alguns usavam recursos, como recurso, os desenhos livres, colagem, eles ficaram bem à vontade, né? Teve grupo que usou o HQ, que é um software livre para a produção de histórias em quadrinhos,
né? E, assim, surgiram muitas coisas boas, o resultado desse projeto foi bastante interessante, né? Os alunos apresentaram bastante trabalho em evento, foi bem legal. Só que, como eu disse, aquela minha inquietude, embora a satisfação pelo trabalho desenvolvido, começou a me... não é nem só de ficar insatisfeito com aquilo ali, não é essa questão. A minha questão é o que eu posso agregar a isso que já está legal, né? Que nova perspectiva eu posso agregar a isso que já foi interessante, para a gente não ficar fazendo sempre a mesma coisa, claro, aproveitando aquilo ali, tendo aquilo como ponto de partida, mas ampliar, de certa forma, o que a gente já tinha feito. E nesse ínterim, eu me juntei ao grupo do Observatório de Educação do Centro de Educação da UFRN, que foi um dos observatórios, um dos OBEDUCs que aconteceram na UFRN a partir de 2012, finalzinho de 2012, 2013, acho que 2013. E lá a gente ficou trabalhando com alguns projetos, tendo como bolsistas tanto alunos da graduação, da licenciatura em matemática, também como professores da rede. E demos continuidade a essas atividades, né? A gente tinha projetos, basicamente, que eram de leitura e escrita, mas aí a gente também começou a pensar, é interessante, está muito bom, mas vamos ampliar, o que a gente pode diversificar, o que a gente já está fazendo, não é? Então, a gente começou a pensar como era que poderia ampliar essa ideia da interdisciplinaridade que a gente já estava fazendo entre matemática e língua materna, e aí a gente também começou a trabalhar um pouquinho, claro, que experimentando, né, essa interdisciplinaridade, articulando também com artes, porque a gente começou a trabalhar com um pouco de teatro. Uma das nossas bolsistas se propôs a estudar um pouco sobre a produção de roteiros, né, e elaborou um roteiro a partir de um paradidático de matemática. Essa peça foi encenada, foi desenvolvida na escola, e eu gosto muito de agregar, né, eu tenho essa característica, eu gosto de agregar. Então, assim, era um projeto do OBEDUC, mas essa minha bolsista trabalhava na escola, também tinha PIBID, então, assim, a gente foi aumentando aquele bolo, né? Quais são as pessoas que podem se juntar para fazer esse trabalho, para qualificar ainda mais esse trabalho. Então, foi desenvolvido na escola, né? Mas aí começou aquela história, né? E a gente também ainda trabalhando com atividades com jogos em matemática, né? Que isso a gente já vinha fazendo há muito tempo, mas aí ampliamos um pouco a interdisciplinaridade, mas assim, o que a gente pode agregar ainda além disso, né? Claro, a gente poderia ter olhado para todas as outras, para qualquer outra área do conhecimento escolar, mas aí a gente pensou assim, seria mais interessante a gente aumentar esse arcabouço, né, de disciplinas que estavam sendo utilizadas, ou a gente começar a pensar em agregar não só mais disciplinas, mas agregar mais pessoas, né? E foi nesse momento que eu digo que foi o primeiro momento de grande atrevimento, né? A minha bolsista, na época, que era aluna da licenciatura, ela se propôs, porque eu nem tinha nenhuma propriedade sobre isso, a pesquisar, né, e aprender a usar o MacDaisy, e aquele paradidático que a gente já tinha feito uma série de atividades com eles, aqueles paradidáticos, né, a gente resolveu que estava na hora de agregar não outras disciplinas, mas pessoas, incluir pessoas com deficiência, né? E foi nessa hora que a gente começou a trabalhar, foi a nossa primeira experiência com a perspectiva inclusiva, não é? E aquele material foi colocado foi colocado, não sei se a expressão é essa, no MacDaisy, né? E para isso também ela fez cursos de audiodescrição, porque precisava descrever lá algumas figuras, algumas imagens do paradidático, né, e ficou um material, assim, nos deu muita satisfação ter conseguido minimamente produzir um material relativamente acessível, que era uma grande novidade para a gente, né, e foi meio que um caminho sem volta, né? A partir daí, eu não consigo mais, pensar em algo, fazer em algo que não seja nessa perspectiva, né. E, assim, paralelamente ao Observatório da Educação, a gente já começou a trabalhar um pouco, a submeter
alguns projetos de pesquisa, e eu destaquei 2 projetos de pesquisa que estão aí, que foram 2 muito significativos, assim, e que trilharam, foram responsáveis pelas trajetórias, né, percorridas nesse caminho aí, que foram os projetos de pesquisa Jogos de origem africana e Educação Matemática, um olhar etnomatemático, no qual a primeira versão dele, né, a gente só se propunha a fazer essa pesquisa sobre os jogos de origem africana e fazer essa exploração matemática desses jogos, né? Foi um projeto bastante interessante, nos deu muita satisfação, mas aí ficou aquela velha história. O que a gente pode fazer para a gente ampliar, né? Trazer uma nova perspectiva para ele. E na renovação desse projeto, foi exatamente na época que a Cláudia estava se juntando a gente, né? Que já era uma parceira de trabalho bastante constante, mas que não oficialmente ainda professora efetiva do Centro de Educação, mas Cláudia se juntou a gente, e a gente submeteu renovou esse projeto, agregando a ele, e Flávia também, né? Cláudia e Flávia, agregando a esse projeto a perspectiva do desenho universal pedagógico, né? Desenho universal pedagógico, um conceito que a Cláudia, que vem do desenho universal, né, que Cláudia desenvolveu no doutorado dela. Cláudia penso que está aqui, nos assiste, nos escuta, e a gente passou a tentar agregar perspectivas do desenho universal. Renata, sim, você foi muito importante nesse projeto, Renata. A gente começou a agregar a perspectiva do desenho universal na produção desses jogos, né? E os jogos eram construídos colaborativamente mesmo, a gente sentava e experimentava o que é que não dá, o que é que dá, qual é o contraste melhor para utilizar, qual é o material que é melhor a gente utilizar. Então, assim, era uma verdadeira oficina para a gente descobrir a melhor forma de produzir aqueles jogos, né? E logo depois também desse projeto, a gente dedicou bastante tempo, e ele ainda está, assim, precisando ser finalizado, que foi o projeto do Livro Paradidático Digital Acessível no Ensino e Aprendizagem de Matemática. Mesmo eu não sendo da área da educação matemática inclusiva, né, eu sou da educação matemática, eu não sou da educação especial, digamos assim, eu sou da matemática, educação matemática inclusiva, a gente foi se aproximando um pouco mais disso, e a gente foi qualificando um pouco mais o que a gente estava fazendo, né? E as parcerias foram muito importantes. A parceria da Cláudia Kranz, a parceria da Flávia. O grupo que foi se constituindo foi bastante interessante. Renata, que está aqui, a outra bolsista, Dolores. Então, assim, foi um grupo que eu tive uma orientante de TCC também, Ana Cláudia, que fez uma pesquisa muito interessante sobre leitura fácil, que é um tema que tem pouquíssima produção, mas ela era muito, assim, ela pesquisava, ela conseguia descobrir tudo, então ela foi fazer todo esse levantamento sobre leitura fácil no mundo inteiro, e a gente, nesse projeto, a gente foi um pouco mais audacioso, e a gente começou a optar por agregar, né? Não só trabalhar, como a gente já tinha feito lá com o MacDaisy, né? Mas agregar as diversas deficiências, né? Até porque a gente já estava, nesse momento, fazendo uso do conceito do desenho universal pedagógico. Então, como é que a gente pode produzir um paradidático de matemática que atenda o maior número de pessoas possível, atenda a todos e todas na maior extensão possível, né? O maior número de deficiências possíveis. E o que eu acho muito interessante do desenho universal é que é aquela ideia de que as pessoas precisam fazer juntas e não precisa nenhum tipo de separação, trabalhar com material, nunca trabalhar com material adaptado para os alunos com determinada deficiência, não é isso? Então, era produzir um material que pudesse ser usado por todos e que contemplasse a todos, né? Então, isso foi um grande desafio. Então, a gente, e também nesse projeto, a gente teve uma certa dificuldade, que foi essa questão do direito autoral. Então, a gente partiu de uma história em quadrinhos que a minha orientanda de pós-graduação tinha produzido, e a gente transformou aquela história em quadrinhos numa leitura fácil, né, um texto de leitura fácil. Naquele texto de leitura fácil, a gente identificou quais os pontos, quais os momentos, quais
as partes que precisavam de um material de apoio, e a gente produziu material de apoio em alto relevo, usando impressora, não é? E fez esse material de apoio, e o que está faltando agora, o que a gente vai fazer, e que a gente já vai contar com o apoio do LTE, né, o laboratório lá do Centro de Educação Especial, com essa colaboração da Flávia, é a produção mesmo da versão final desse paradidático acessível, onde ele já está com leitura fácil, ele tem esse material de apoio, agora a gente vai ter o intérprete, não é? Ele vai ser gravado em áudio e vídeo, não é? Com o intérprete de Libras. Pode passar, Flávia. Aí eu trago duas imagens. Esse aqui é o jogo Ioté, é um dos jogos africanos que a gente utilizou. A gente usou papel cartão, essas cancelas a gente fez de EVA, e é o contraste, os dois contrastes que a gente mais usa, que são esses contrastes, o amarelo no azul e o preto no branco, né? Tem vários contrastes, né, possíveis de serem utilizados, mas esses são os que são os preferidos, né, das pessoas com baixa visão. Então, os marcadores, como os marcadores, a cor é importante, a gente também faz marcações nas tampinhas, a gente usa sempre materiais, né, reciclados, a gente usou aqui tampinhas de garrafa PET, né, e fizemos marcações para diferenciar as tampas brancas das tampas vermelhas. E lá no laboratório a gente já tem isso, a gente tem uma porção de tampas amarelas, azuis, verdes, vermelhas, marcadas, cada uma identificada de uma forma diferente, para a gente utilizar quando a cor é importante no jogo, né? E aqui do outro lado, a gente tem o Contig. Esse Contig, ele é bem grande, né? O tabuleiro dele é bem grande, ele tem, acho que mais acho que uns 80 centímetros por 60, mais ou menos assim, para ele dar mais possibilidades, né, para ter esse número maior. O branco, o preto, as cancelas, né, estão de papel cartão, e não sei se vocês conseguem observar que embaixo desses números tem o braille, né, então ele está com braille, e esse jogo é um jogo que faz uso de dados, e os dados também têm que ser, os dados são também acessíveis, né. Então, esse jogo a gente produziu, foi uma turma de pedagogia que produziu esse jogo, acessível, porque é um jogo já existente, eles não conceberam um jogo, eles só produziram a versão acessível, numa turma de pedagogia, no contexto de um projeto que era de melhoria de ensino, coordenado pela Cláudia, que a gente trabalhou nesse projeto em parceria, pedagogia com licenciatura em matemática, né? Pode continuar, Flávia. E, como eu falei, não é, aquele paradidático que foi utilizado lá no projeto de pesquisa, foi um dos produtos que foram elaborados por uma orientanda minha no projeto, no programa de pós-graduação em ensino de ciências naturais e matemática, que é o programa lá do CCET, ao qual eu estou vinculada. Lá nós tivemos já a produção dessa HQ, não é? Que foi a primeira dissertação que foi defendida, de orientanda minha, da Carla, e, assim, um trabalho bem interessante, a forma como ela conduziu, né, como foi planejado e como foi executado, né, e ali, nesse projeto, nessa época, ao longo dessa produção da Carla, com a utilização dos paradidáticos de uma maneira geral, e também, especificamente, do produto dela, que foi essa HQ, ela veio acontecer um fato que nos fortaleceu mais ainda essa ideia, essa necessidade, essa vontade de olhar mais para os alunos com deficiência. Ela tinha um aluno com deficiência intelectual, e assim, os depoimentos dele e da mãe dele em relação à inserção do aluno nas atividades de matemática por conta da utilização daquele recurso, que eram os paradidáticos, nos alertou ainda mais para a importância dessa perspectiva inclusiva no ensino de matemática, né? Mas o trabalho dela não deu conta disso, porque isso aconteceu e nos alertou no decorrer, mas nós não teríamos como a gente dar conta, mas a gente começou a perceber
né, que era aquilo que confirmava que eu falei que era um caminho sem volta, né? Então, nós tivemos logo em seguida uma outra orientanda, e aí sim, a gente, assim, decidiu que essa seria uma perspectiva a ser utilizada. Então, ela queria muito trabalhar com jogo, e a gente fez a opção, então, aí fomos pensar no que a gente ia trabalhar, o que jogo era fazer, e na conversa eu propus a ela que a gente fizesse uma pesquisa colaborativa, e ela, assim, se animou muito, topou muito a proposta, né, e ela desenvolveu uma pesquisa colaborativa na escola que ela trabalhava, só que ela era uma pedagoga, coordenadora pedagógica da escola, e, assim, fez a opção de trabalhar colaborativamente com um grupo de professores de matemática. E foi um aprendizado, uma experiência muito interessante, porque foi uma... E o que eu coloco aí, eu resumi tudo isso aí do que eu coloquei. Pesquisa colaborativa é uma pesquisa inclusiva. Por que a pesquisa colaborativa passou a ser, para mim, uma pesquisa inclusiva? Porque, assim, e lá na frente eu faço esse questionamento. Quem eu quero incluir? Eu quero incluir, na minha pesquisa, quero olhar com mais zelo, com mais cuidado, para o aluno com deficiência, ou eu tenho que pensar essa inclusão de uma forma mais ampla? Então, a pesquisa colaborativa foi uma oportunidade maravilhosa para incluir os professores nesse processo também, né? A orientanda estava em processo de formação, e ela percebeu, e nós percebemos, que essa formação não precisava ser uma formação só dela, né? Poderia ser de muito mais pessoas. E foi, assim, determinante perceber isso, né, que o espaço da pesquisa colaborativa é um espaço extremamente inclusivo, porque chama para aquela pesquisa e para aqueles momentos de aprendizagem riquíssimos outras pessoas, não é? E, além disso, né, da opção pela pesquisa colaborativa, que eu não consigo mais me afastar disso, no máximo a gente fica numa pesquisa de parceria, às vezes, porque a gente não consegue montar um grupo colaborativo, mas, no mínimo, uma pesquisa de parceria com outro professor, com o professor da sala, mas tudo feito em parceria mesmo, tudo feito junto. Orientadora, né, o pós-graduando e o professor, a professora. Então, assim, isso foi o que marcou mesmo, que mesmo eu não sendo uma pessoa da área de educação especial, uma decisão de fazer esse novo rumo, né, de dedicar essa nossa experiência construída conjuntamente com os nossos orientandos para a educação inclusiva, né? E, claro, que não tem como a gente partir para uma empreitada dessa sem fazer uso ao meu ver, eu não consigo, né, deixar de trabalhar com o desenho universal pedagógico, né? Então, tudo que a gente está produzindo gira em torno do desenho universal, é fundamentado pelo desenho universal pedagógico. Então, é um material que é produzido para que seja usado por todos os alunos da melhor forma possível e atenda, na medida do possível, todos os alunos ou a maior extensão possível deles. Né? E, né, pode passar, Cláudia. Aqui eu trago algumas fotos do material desse jogo, né, essa última orientanda que eu comentei, que produziu esse jogo, Desafio das Frações, não é? Era um jogo que tinha cartas, aí são as cartas que tem o braille, né? Ela é em alto relevo, foi impressa na impressora, não é? Difusão, e está em alto relevo, e tem o braille embaixo, são cartas que aí elas ainda não estavam cortadas. O jogo também possui um tabuleiro, pode passar, Cláudia. Né? São materiais de jogo dado, não é um dado convencional, um dado que foi confeccionado numa impressora 3D, aí tem só 2 versões, né? Finalmente esses números ficaram totalmente pintados de preto, mas também a gente teve dificuldade porque o material da impressora, o insumo lá que é usado para fazer o dado, ele não pegava muito bem a tinta, então aqui ainda está uma foto, uma versão que a tinta não pegou bem. Então não bastava estar em baixo relevo os números,
ou a gente precisava pintar também para contemplar aqueles alunos com baixa visão, né? Aí são os marcadores, que são pecinhas ela aproveitou pecinhas de xadrez, né? Que tinham um certo volume, certa altura, e algumas moedas que tem D e M em alto relevo, né? E o contraste para facilitar a identificação. Então, todo o material foi produzido nessa perspectiva do desenho universal. Mais na frente, no próximo, aí eu pergunto, né? Isso tudo fez a gente ir se perguntando, né? Quem, quando, onde, de que forma queremos incluir? São só os alunos que a gente quer incluir, ou a gente quer incluir levando em consideração essa perspectiva do desenho universal pedagógico, assim, não só com deficiência, mas incluir de uma maneira geral, né? Na maior extensão possível. Então, assim, é incluir alunos e professores, né? Então, por isso que eu digo que a perspectiva da pesquisa colaborativa é algo que não dá mais para a gente fugir, né? Porque aí sim a gente está se formando e a gente está chamando pessoas para se formar junto com a gente, né? Então, por isso que eu considerei interessante contar essa trajetória, porque é formação de professores. São professores que estão sendo formados de forma, na pós-graduação, mas são professores da escola, e que a gente tem que ter muito cuidado, gente, em pensar em quais são os benefícios, digamos assim, que esse material que está sendo produzido vai levar para um ambiente onde ele vai ser, que ele vai ser aplicado, que ele vai ser validado, né? Então, assim, incluir alunos e professores. Então, incluir alunos pela perspectiva do desenho universal pedagógico, incluir professores com a opção pela pesquisa colaborativa, né? Quando? Durante todo o processo formativo, né? A gente está e isso é processo. O próprio nome está dizendo, processo. Então, assim, seja eu a responsável ou não pelo processo, fazer parte do processo já traz uma perspectiva formativa extremamente importante, né? E isso a pesquisa colaborativa que nos fornece, no meu caso, que fiz essa opção. Onde, na escola e na universidade, a gente tem que quebrar essas barreiras, né? E o mestrado profissional, por isso que eu me identifico, foi por isso que eu me identifiquei com o mestrado profissional, porque toda a minha experiência na escola não cabia na minha cabeça eu tirar o pé do chão da escola. Oficialmente, eu tirei o pé do chão da escola, quando eu deixei a escola básica e vim, a educação básica, e vim para a universidade, mas eu disse, é só oficialmente, é só pro forma. Eu não quero nunca deixar de trabalhar com a escola, né? Eu não quero sair de dentro da escola, né? Então, assim, é extremamente importante que a gente pense onde a gente tem que estar e como a gente vai possibilitar essa articulação entre a universidade e a escola, né? E de que forma? Pela pesquisa colaborativa e pelo ensino inclusivo. Então, assim, eu entendo que essas opções são opções que a gente faz que conduzem para isso, né? Para a utilização dos objetos de aprendizagem, para os produtos educacionais de uma maneira geral, tanto no ensino inclusivo quanto na pesquisa inclusiva. Pode passar, Flávia. Agora estamos num contexto de mestrado profissional. Eu considero, e foi isso que foram essas características que eu gostaria de destacar aqui do mestrado profissional que me conquistaram enquanto professora, né? Enquanto possível orientadora, né? Porque no mestrado profissional não tem como você conceber uma pesquisa só enquanto pesquisa, né? Existe aquela obrigatoriedade de ter o produto educacional. Esse produto educacional e essa pesquisa, elas têm que surgir de uma necessidade do pós-graduando, e uma necessidade real, de contexto de atuação. Então, assim, eu estou com uma inquietude, eu tenho um problema, eu tenho uma necessidade, eu tenho algo para resolver, e essa pesquisa, a pesquisa que cabe no mestrado profissional, é uma pesquisa que vai em busca de soluções para esses problemas, né? Então, eu entendo que o mestrado profissional, claro, que o mestrado acadêmico, a pós-graduação acadêmica é extremamente necessária, tem seu valor, sim, né? Mas algumas pessoas se identificam mais com o mestrado profissional, que é meu caso, né? Que é justamente esse pé no chão da escola, né?
A dissertação do mestrado, ela deve necessariamente ter o produto educacional, né? E o que eu gosto eu destaquei esse trecho, porque quando a gente pensa em produtos educacionais, geralmente a gente pensa em escola, né? Mas são produtos educacionais voltados para espaços formais e não formais. A gente também tem que começar a ampliar isso. E o programa em educação especial é um programa que possibilita muitas aproximações com esses espaços não formais pelo próprio corpo de docentes do programa, né? Não só professores, mas tem pessoas de outras áreas, tem pessoas da fonoaudiologia, tem de várias áreas, né? A gente vê pelos próprios nomes das linhas de pesquisa, né? Acessibilidade em espaços culturais, quer dizer, tem um campo muito vasto e interessante, que cabe em muitos produtos educacionais muito, muito úteis, digamos assim, né? Pode passar, Flávia. Gente, eu acho que eu já extrapolei meu tempo, né? E o que é esse produto educacional, né? Esse produto educacional, ele pode ser, como eu falei, tem que surgir de uma necessidade do mestranda, pode ser um artefato real, pode ser um artefato virtual. Acho que Jusileide, assim, falou muito bem para a gente dessas possibilidades virtuais, não é? Mas pode ser um artefato real, pode ser, e o que eu destaco aí, né, o processo de construção desses produtos podem ser individuais e coletivos, né? Mas aí eu questiono, vale a pena ser individual? Eu pensar em algo para solucionar um problema meu, eu vou lá, aplico aquilo, algo de... Ou o coletivo agrega muito mais a produção desse produto. Então, eu sou uma pessoa que opto sempre pela produção coletiva, né? Minimamente coletiva. Mas algumas pessoas fazem opção pela produção, pelo produto, a elaboração do produto individual. Pode passar, Flávia. Flávia? Pronto. E como eu sei que existem muitas dúvidas em relação, porque são dúvidas que eu até hoje ainda tenho, sobre as possibilidades de produtos educacionais que a gente pode se dedicar, né, que cabe dentro de um mestrado profissional, porque dizem que o produto é obrigatório, né, mas nos últimos documentos da área, por exemplo, de mestrado profissional na área de ensino, a gente já consegue ter mais ou menos a identificação de uma listagem mínima de produtos possíveis, não é? E, assim, a área de ensino, que é a área onde eu atuo, a área de mestrado profissional em ensino, levou 19 anos para ter uma concepção, conseguir montar uma concepção e uma definição de produto educacional e conseguir pontuar isso, né? Mas aí é uma listagem, e eu ainda fui um pouco mais atrevida. Eu junto a essa listagem que a própria área apresenta, algumas outras que não estão lá, mas que a minha experiência, por exemplo, no PIBID, começou a me mostrar que são possibilidades muito importantes para estar nessa lista, né, digamos assim. E eu separei aí em 4 categorias, que não são categorias oficiais, né? Se você for lá para a área do mestrado profissional em ensino, tem 3 categorias e não são essas, né? A didática pedagógica, tudo bem, mas as outras 3 não. Mas, assim, eu tentei juntar todo esse leque de possibilidades nessas 4 categorias. Pode passar. E eu trouxe aqui só para listar, para a gente começar a ver que tem muitas possibilidades, né? Em relação às produções didático-pedagógicas, né, mídias educacionais, e dentre essas mídias educacionais, a gente tem aí um monte de coisa, inclusive o que Jusileide falou, né, vídeos, videoaulas, simulações, animações, experimentos virtuais, áudios, objetos de aprendizagem, aplicativos de modelagem, aplicativos de aquisição e análise de dados, ambientes de aprendizagem, páginas da internet, blogs, jogos educacionais, etc. Quer dizer, tem muita coisa que cabe nessas mídias educacionais, né?
Aí daqui a pouco alguém vai dizer, mestre, você fez confundir a cabeça da gente, porque está dando muitas possibilidades. Mas é porque a gente precisa de muitas possibilidades para a gente pensar quais são os meus problemas, qual é o meu problema, o que eu quero fazer, como eu quero solucionar esse problema, como eu posso solucionar esse problema. Então, ter esse leque de possibilidades de produtos educacionais é fundamental para que a gente faça uma boa escolha de qual produto que a gente vai fazer uso, né? Então, aí também, protótipos educacionais e materiais para atividades experimentais, propostas de ensino, né? O que a gente vê muito são sequências didáticas, é o que a gente vê mais lá no mestrado, em determinadas linhas do mestrado profissional na área de ensino, o que acontece mais são as sequências didáticas, os cursos, né? Assim, mas, assim, a gente tem muitas outras possibilidades. Material textual, né, manuais, guias, textos de apoio, artigos em revistas técnicas, quer dizer, a gente não imagina que esse tipo de produção possa ser um produto educacional de uma dissertação, né, mas é possível sim, só tem que agregar alguns elementos, né, daquilo ali, não é eu escrever e tá posto, não, aquilo ali tem que ter processo todo da escrita, né. Livros didáticos, paradidáticos, então, assim, as nossas opções pelo livro paradidático acessível para o ensino de matemática é, sim, um produto educacional que cabe no mestrado profissional, né? Histórias em quadrinhos e similares, dicionários, né? Um dia desse eu recebi um link de um dicionário de Libras para o ensino de biologia, o ensino de ciências, uma coisa assim. Quer dizer, ali é um produto interessantíssimo para ser desenvolvido. Eu nem sei se ele foi desenvolvido no âmbito de um mestrado profissional, mas, assim, cabe muito bem, né? E por que eu fiz a opção de trazer essa diversidade toda? Porque o mestrado profissional em educação especial é um mestrado Flávia, pode passar. É porque eu caí, mas vou voltar aqui. Peraí, só um minutinho. Tá. Produções artístico-culturais, né? Peças teatrais, restauração de obras de arte, espetáculos de dança e de música, filmes, né? Lá no ensino lá no PPG 100, nós temos a linha de história, uma linha que dentre ela tem a história da educação, então eles trabalham muito com documentário, né? Eles fazem muito esse resgate histórico de determinados períodos e trabalham muito com documentário. Criação de grupos musicais, programa de rádio e TV, exposições tanto artísticas como educacionais, com fotos e imagens, quer dizer, tem muitas possibilidades também no campo artístico, porque a gente sabe que dentro acho que não tem nenhum docente do programa que seja da área de artes, mas é uma possibilidade, não é? Pode passar, Flávia. E para finalizar, não é ainda para finalizar. Nós temos as possibilidades de produções esportivas e lúdicas, não é? Novas modalidades esportivas. A Cida não está aqui no programa, mas a Cida é da educação física, trabalha com a perspectiva inclusiva, é docente do PPGED, não é? E, assim, existe essa possibilidade, sim, não é? E tem muita coisa interessante para a gente fazer na área da educação física, né? Brinquedos, brinquedotecas. Porque quando a gente pensa em produto educacional, a gente pensa muito naquilo que eu posso levar para a sala de aula, para ensinar um determinado conteúdo, né? Mas a ideia de produto educacional e de objeto de aprendizagem vai para muito além disso, né? A gente precisa extrapolar aquela ideia que o espaço que vai receber esse produto educacional são as escolas, né? São os espaços formais e não formais também. E mesmo dentro das escolas, a gente tem que ter essa outra percepção, da percepção de que cabe na escola
a gente pode ampliar esse leque de conhecimentos de áreas que a gente trabalha, né? Pode passar, Flávia. Agora sim, para finalizar as minhas sugestões, digamos assim, né, a minha lista, que seria uma lista de possibilidades, não é? Algumas produções técnicas e de infraestrutura também, não é? Laboratórios portáteis para o ensino, modificações e elaboração de projetos pedagógicos, que dificilmente a gente vê isso, não é? A gente consegue ver até assim, às vezes na pedagogia, alguém que vai fazer TCC se dedica a isso, na própria pós-graduação em educação também, mas a gente, no mestrado profissional em educação especial, a gente também pode se dedicar a esses projetos, trazendo para esse projeto essa perspectiva inclusiva, né, para a escola. Atividades de extensão, sim, contanto que sejam atividades de extensão voltadas para aquele foco, né? Tem o foco do ensino, né, e da educação de uma maneira geral, e que seja para uma determinada área, né, digamos assim, né, e a organização de eventos também. A gente estranha, né, a organização de eventos ser apontado como uma possibilidade, né, mas os próprios documentos relacionados ao mestrado profissional na área de ensino aponta com a possibilidade de elaboração de organização de eventos ser um produto, o evento ser um produto, né? Por isso que eles falam assim, produto educacional e processo, né? Então, isso é muito amplo, muito amplo. Agora, precisa toda uma forma de como esse evento vai ser concebido, qual é o objetivo, como ele vai ser concebido, né? O processo de colaboração presente naquela concepção, como ele vai ser analisado posteriormente, porque uma coisa que a gente não pode fugir é que o produto educacional tem que ser elaborado, ele tem que ser aplicado e ele tem que ser validado, né? E a dissertação, o texto da dissertação vai trazer a descrição e a discussão de todo esse processo, né? Agregando, claro, ao longo de toda essa descrição e discussão, reflexões que surgiram no decorrer de todas essas etapas, né? Da elaboração, claro, até da fundamentação, para que aquilo aconteça, a fundamentação teórica, né? Mas da elaboração, da aplicação e da validação. Então, tudo isso tem que ser muito discutido e refletido, né? Então, se a gente faz o produto e o processo se dá dessa forma, ele cabe como produto educacional de um mestrado profissional. Agora, o grande desafio é que, por estarmos num programa de mestrado profissional em educação especial, a forma de concepção dele tem que ser muito cuidadosa, ele tem que ser acessível, ele tem que ter elementos que possibilitem que ele seja um produto educacional no contexto de um programa de pós-graduação em educação especial. E, para finalizar mesmo, pode passar, Flávia. Aí eu pergunto, né, enquanto alunos do programa, né, a gente tem que se fazer algumas perguntas, né, o que eu vou fazer? Né? E, claro, o que eu vou fazer tem que surgir dos meus questionamentos enquanto profissional, né, e para que eu consolide, para que eu decida o que de fato eu vou fazer, eu tenho que saber o que já existe, o que nós já temos naquela perspectiva, né? Porque a gente, às vezes, não precisa inventar roda. Algumas rodas já foram inventadas. A gente precisa dar outros designs às rodas, né? Então, é importante que a gente tenha muita clareza nisso, né? O que eu vou fazer e o que já tem, que se aproxima daquilo que eu quero fazer, né? Por que vou fazer? Né? Não tem como, no mestrado profissional, você não fazer opções, fazer suas escolhas relacionadas com a atuação profissional. O próprio nome já diz, tem que partir daquela atuação profissional, né? Seja em sala de aula, seja em outros contextos educacionais, seja em outros espaços não formais, mas tem que estar relacionado à atuação profissional. Como vou fazer, né? Aí a gente vai depender muito das opções que você faz, da área que você está, né? Dessas pequenas áreas, digamos assim, desses nichos que estão dentro da área da educação especial, né? Que eu diria que talvez fosse o contrário. O ideal é que o que a gente sempre batalhou para que acontecesse com a história da educação, a história da matemática, digamos assim. O ideal era que não existisse uma disciplina de história da matemática, que todas as disciplinas do curso de matemática dessem conta
de elementos relacionados à história da matemática, né? Então, acho que não seria demais a gente sonhar que não chegasse ao dia que não fosse necessário um programa de educação, de mestrado em educação especial, que isso fizesse parte da prática docente e da atuação profissional de todas as pessoas que atuam, de certa forma, nesses espaços, né? Mas é claro que tem que partir de alguma forma, né? Então, assim, a forma que, e assim, foi muito bonito a luta, muito bonita a luta que o grupo de docentes teve para conseguir, né, a aprovação desse mestrado, e assim, acho que foi um diferencial, não só por ser um mestrado profissional no centro de educação, mas por ser um mestrado profissional voltado para a educação especial, né? E o que a gente tem que fazer é investir para que essas pessoas formadas, os egressos desse programa, sejam multiplicadores, digamos assim, disso, né? Que essa perspectiva inclusiva chegue nas escolas e que isso passe a ser uma coisa mais natural, digamos assim, que a gente não precise pensar, digamos, investir tanto nesse trabalho diferenciado, né? Então, assim, esse eu entendo que seja o objetivo, né? E, por último, consigo fazer, porque não adianta eu ter ideias mirabolantes se eu não tenho condição de colocar aquilo em prática, do jeito que tem que ser, com a qualidade que tem que ser. Então, às vezes, a gente tem que dar um passo atrás e articular bem todas as minhas possibilidades, botar bem o pé no chão, para que a gente tenha muita clareza do que, se a gente tem condição de fazer aquilo ali, porque a gente precisa fazer com complexidade, com inovação, com muita qualidade. Então, a gente precisa fazer boas escolhas. E, estando nesse contexto do programa pode passar, Flávia, de educação especial, a gente tem que pensar nos objetivos, né? Tá? Eu coloquei aqui só mesmo para alertar para a gente, que a gente tem que olhar para esses objetivos, mas, claro, vocês sabem mais desses objetivos do que eu, não é isso? Temos que pensar quais são os objetivos desse programa que a gente está, né? Quais são esses objetivos, eu estou aqui, qual é o meu problema de atuação profissional, e aí vão todas aquelas outras perguntas para que a gente possa fazer boas escolhas, né? Porque é fazer a escolha pensando, assim, no sentido de que quais são as contribuições que esse produto educacional vai dar para aquele ambiente, para aquela escola ou aquele espaço onde ele vai ser aplicado, onde ele vai ser validado. Né? Que contribuições esse produto educacional vai trazer para mim, enquanto professora, enquanto profissional, de uma maneira geral, né? E a gente tem que pensar muitas outras coisas também em relação aos produtos educacionais. Por onde andam esses produtos educacionais? Eles estão sendo usados? Eu quero fazer um produto educacional só para eu conseguir fazer minha pesquisa, fazer o produto, ter meu título de mestre, ou eu quero um produto educacional que, de fato, seja possível a utilização dele várias e várias e várias vezes, né? E esses produtos que estão aí, eles estão sendo melhorados? A gente tem investido nisso? Eu não vou mais me dedicar àquilo ali porque eu já tenho um título de mestre, ou então a gente vai cuidar daquele filho, digamos assim, com muito cuidado para a gente ver também a evolução daquele filho e o progresso daquele filho, né, daquele produto. É isso, gente. Muito obrigada. Desculpe se eu falei demais. Ótimo, gente, né? Excelente fala, tanto da nossa querida Jusileide quanto de Mércia, né? A gente abre agora um espaço para que a gente possa, então, conversar, dialogar um pouco mais, né? Dentro do que Jussi traz e do que Mércia traz, tá? E dentro das nossas perspectivas, das nossas necessidades, não só dentro do programa, em relação aos nossos produtos, enfim, né? Então, vai ficar aberto para quem quiser se colocar. Tem muitos elogios, né? Vocês estão acompanhando aí, né? O chat, né?
tanto da professora Jéssica, professora Cláudia Kranz, os nossos alunos, né? E assim, a gente ouvindo a fala, né, tanto de Jussi quanto de Mércia, a gente vê o quanto a inclusão ela está envolvida em todas essas áreas, e ela não ia ser diferente nessa área das tecnologias digitais, né? O professor Jefferson se inscreve, por favor, Jefferson. O Jefferson. Gente, boa tarde a todas e todas. Eu, primeiramente, quero pedir desculpas que eu entrei bastante depois por conta de outras demandas, e de tal maneira que eu só peguei a fala da Mércia. Desculpe, Jusileide, pela minha ausência. Eu só gostaria de retomar com Mércia um ponto que, aliás, foi muito pertinente sua fala. Eu me associo às congratulações das colegas que já colocaram no chat, da pertinência de sua intervenção. Mas eu gostaria que você retomasse a sua fala sobre a questão da arte. Eu não entendi bem se você fez referência ao fato de que o programa não tem ação nessa área. Justamente a gente tem uma linha na área de acessibilidade cultural, que estão vários colegas, e dentro dessa linha se destaca eu e Flávia por conta da interface com o campo da arte, né? Quer seja em objetos museais, no contexto do museu, quer seja em práticas espetaculares. É só esse, se eu entendi direito, né? Senão você já me peço desculpa pela má compreensão. Tudo bem, foi exatamente o contrário. Eu disse que no programa já estavam contemplados docentes relacionados à arte, não é? Que por isso eu tive o cuidado de colocar possibilidades de produtos ligados a essa área. O que eu fiz a observação foi que tinha algumas possibilidades de produtos listados, mais voltado para docentes para a área de educação física, que ainda não tem. Eu não sei, eu posso estar enganada, mas que ainda não tem no programa, mas que pode vir a ter, né? Então, o que eu tentei foi dar essa diversidade de possibilidades. Mas eu fiz questão de falar justamente por conta dessa questão da acessibilidade em espaços culturais que você e Flávia se dedicam. E Beth Romani também, eu quero fazer esse registro para não faltar com a professora Beth. Muito obrigado, então, maestra. Que eu conhecia. É isso. Ok. Débora quer fazer uma pergunta. Por favor, professora. Sim, gente, eu queria inicialmente parabenizar as duas pelas explanações maravilhosas. Falar assim com muita honestidade, quer dizer, essa coisa do mestrado profissional, acho que para muitos dos professores é novo, então a gente realmente acho que acertamos em cheio na mesa. Agora, sintam-se incomodadas até o final do ano, que a gente vai ficar aperreando aí as duas para poder tirar algumas dúvidas, né? E é bom que eu me sinta assim, muito confortável de estar expondo essas dúvidas para o grupo, que eu acho que são dúvidas de muitas pessoas, né? Fico realmente encantada com alguns dos recursos que vocês trouxeram. Uma coisa que às vezes me chama a atenção, e aos poucos eu estou começando a aprender o que são os objetos de aprendizagem, e eu entendo que a gente vai desde a mais alta tecnologia até a mais baixa tecnologia, e cada vez mais a gente está usando os recursos tecnológicos. E às vezes eu me deparo e falo assim, meu Deus, quanto de tecnologia que eu preciso conhecer, né? Quer dizer, na verdade, eu sou professora, inclusive, da disciplina de tecnologia assistiva, e às vezes eu sempre me sinto defasada. Eu falo, gente, será que eu deveria fazer um curso de computação? Enfim, eu queria saber de vocês, o que vocês pensam a respeito, como é que é isso? Com a palavra Jusileide. Eu adoro falar sobre tecnologia. Débora, primeiro, obrigada aí pelos elogios que nos cabe, né? Na realidade, eu não recomendo curso de computação, nem outro curso específico, não. A tecnologia é algo que vai mudando, ela não é constante, ela não é assim, foi criado um ábaco, né? E esse ábaco eu vou poder usar daqui a 100 anos da mesma forma, né? O computador que foi pensado há 50 anos atrás, hoje ele está em desuso, né? Ele não se usa mais da mesma forma. Assim como nós não temos aplicativos que, por exemplo, eu lembro que logo que saiu a internet,
a gente tinha que entrar de madrugada, que era mais barato, que era via telefone, né? E tinha o ICQ, não sei se vocês conhecem, era do tempo do ICQ, eu espero que eu não esteja me entregando aí tanto, tá? Dos disquetes, não sei se vocês conhecem, né? Você lembra, né, Débora? Então, veja, eu penso muito nessa questão da tecnologia, que é algo que você vai se apropriando à medida que você vai explorando e que você vai utilizando, né? Eu acho que a maior dificuldade hoje que nós temos, enquanto professores, é pensar no uso das tecnologias de forma pedagógica, né? Porque é diferente eu saber usar o WhatsApp, eu saber usar o Facebook, o Instagram, para o meu uso pessoal, para postar uma foto, para conversar com o meu familiar, né? Mas para uso pedagógico, né? Como é que eu poderia usar? Será que o WhatsApp daria para usar para uso pedagógico, né? Eu vou dar um exemplo de um joguinho que a gente fez uma intervenção lá na Faculdade de Educação, que é aquele jogo da década de 90, eu acho, década de 80, 90, que é o Tetris. Vocês lembram do Tetris? Aquele joguinho que cai as pecinhas e você vai girando as pecinhas e encaixando? Sim. Pronto. E o Tetris, ele é um joguinho, acho que da década de 80, da década de 90, e a gente acabou explorando para trabalhar área e perímetro. Quer dizer, a gente fez o uso pedagógico de um jogo que não era nada pedagógico, né? Então, assim, eu penso... E hoje a gente tem o Mentimeter, tem o Kahoot, uma série de aplicativos. Débora, o que eu sugiro para você é que você explore as ferramentas, que você utilize na sala de aula com seus alunos. E à medida que você vai fazendo isso, você vai se apropriando e verificando possibilidades e limitações. O curso, ele não vai dar conta, porque daqui a 1 ano ele já vai estar defasado. Não sei se eu respondi, né? Eu acho que Flávia tem condição de complementar aí. Por exemplo, o Flash nem usa mais, nem abre mais tão fácil, né, Flávia? A gente tem um monte de recurso aí com Flash. O pessoal programava em Flash e está em desuso agora. Exatamente. Eu gostaria de complementar só dando um exemplo do que, por exemplo, eu não tenho nenhuma, eu tenho uma habilidade mínima com as tecnologias como usuária, mínima, né? Mas eu considero de extrema importância. Eu acho que a gente tem que ter esse leque bastante diverso. Nós que estamos na formação, né, nós temos que dar essas possibilidades. Então, assim, eu entendendo a importância disso, eu valorizando isso, eu recorro às outras pessoas. Então, assim, eu levei já meus alunos da pedagogia lá para o IMD, para eles conhecerem o Obama, o grupo lá do Obama apresentou o Obama para eles, e a gente foi pensar em atividades que a gente poderia fazer lá no ensino da matemática, fazendo uso desses objetos de aprendizagem que estavam lá na plataforma, né? Então, assim, eu não tenho receio, nem tenho, assim, vergonha de pedir ajuda e recorrer a quem tem condição de dar esse suporte na perspectiva que eu não dou conta, né? Então, assim, e a gente tem na universidade, não é? Muitas possibilidades, né? Qualquer dia eu te aperrei, viu, Débora Nunes? Eu queria complementar também, porque, assim, veja, eu fico pensando no professor da educação básica, sabe, Mestre? A gente está na universidade, né? A gente pode, de alguma forma, recorrer aos colegas. O professor que está na educação básica, nem sempre ele vai ter aquele tempo de estar recorrendo à universidade, né? O ideal seria que a universidade estivesse em contato mais estreito com esse professor, né? Que a gente, de alguma forma, tivesse como dar conta, porque não tem como a gente dar conta desse contato, né? Então, o Denis, você deve ter ido lá para o Denis, para a Flávia, né? Mas se você pensar, o próprio Obama, há alguns anos atrás, logo que ele foi lançado, eu lembro, né? Ele não tinha a possibilidade de a gente fazer planos de aula colaborativo. Hoje nós temos isso. Então, se tu fizeste com teus alunos a oficinazinha antes desse trabalho colaborativo, talvez tu não soubesse, né? Mas é algo que tem alguns, por exemplo, objetos de aprendizagem, que eu apresentei aqui como recurso educacional digital. A grande maioria deles é de fácil uso. Não requer um curso muito elaborado, né? Eu acho que às vezes uma tarde, uma manhã, explorando, né, participando de atividades, eventos como esse, eu acho que de alguma forma ajuda, né? E aí, assim, eu penso que a gente precisa estar incentivando esses professores a utilizar. Eu acho que à medida que a gente vai, mesmo dentro da minha sala de aula, né, eu vou descobrindo algumas ferramentas, eu já
elaboro uma proposta com a minha turma, né? Já que a gente está no remoto emergencial, as meninas, vou já testar essa ferramenta aqui, ver como é que funciona, né? E aí elaboro uma proposta e vou vendo assim, algumas limitações que a ferramenta tem. Numa próxima vez, eu já consigo visualizar novas possibilidades, né, com a ferramenta. E assim a gente vai aprendendo. Né? Eu acho que a gente tem que estar sempre aberta a conhecer e aprender. Isso, né? E assim, a grande, talvez, angústia e dúvida, né, de muitas pessoas é assim, como é que vai ser para a inclusão? Como é que vai ser com as pessoas com deficiência? Ela é exatamente do jeito que ela está. Agora, ela precisa ser pensada, pensando nessas especificidades desses alunos, né? Desse aluno com TEA, desse aluno surdo, desse aluno cego, né? Ao se projetar uma trilha de aprendizagem, um objeto de aprendizagem, um repositório, a gente pensar acessível, né? Vamos criar uma página, vamos criar um repositório, tem que ser acessível, né? Tem que se pensar acessível. Né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial. E todos os recursos hoje existentes, né, nós podemos usar a favor dessa acessibilidade, né? A favor dessas pessoas com deficiência, para facilitar esse processo. Mais alguém quer? Deixa eu ver aqui no chat. Mais alguém? Josenildo fez um comentário no chat dizendo que os próprios alunos podem colaborar, não é? Isso, eu recorria muito a isso nas minhas aulas dos alunos lá da matemática, nos estágios da matemática. Né? A gente pensava, vocês podem colaborar como? Eu não tenho condição de fazer uma oficina tem mais, é muito software. Então, os próprios conduziam, organizavam e elaboravam, e isso já fazia parte da própria formação deles lá naquele momento, né? Nos estágios. Então, assim, a gente trocava muito nesse sentido. A aprendizagem era muito mútua. A Jéssica Beatriz, por favor, Jéssica. Obrigada, Jacene, por ver, porque eu não vi, não. Oi, boa tarde. Boa tarde. Vou pedir desculpa por não ligar a câmera, mas é que tô meio sem condições aqui de ligar a câmera. Meu nome é Jéssica, sou do programa de mestrado em Educação Especial e sou orientando da professora Cláudia Crans. E o meu contexto, né, a minha pesquisa, ela é voltada para o ensino superior, trabalhando com a tutoria inclusiva de estudantes que estão no ensino superior, né? Na Secretaria de Inclusão e Acessibilidade da UFRN, existe um programa voltado para isso, e aí hoje, como é um assunto mais voltado para os objetos de aprendizagem, para recursos tecnológicos, enfim, na área da matemática, né, e a professora Cláudia Crans é da área da matemática, o que eu gostaria de colocar é justamente esse desafio que existe no contexto da pandemia. Claro, no ensino básico isso é de uma forma mais latente, porque crianças, adolescentes, a atenção ainda é uma dificuldade, né, ter essa disciplina das crianças, enfim. Mas no ensino superior, quando a gente fala de estudantes com deficiência ou com transtorno de aprendizagem, a gente também precisa considerar essa questão da pandemia, né, como um fator potencialmente prejudicial nesse processo de ensino-aprendizagem. E a gente falou sobre objetos de aprendizagem hoje, né, muitas vezes usados por vias tecnológicas, e na disciplina que a gente estudou no semestre passado, era justamente uma disciplina sobre objetos educacionais, objetos de aprendizagem, materiais, e para mim foi uma dificuldade encontrar materiais, seja no Obama, seja em outras plataformas, que tivessem um conteúdo voltado para o ensino superior, mas principalmente que fosse um conteúdo de fácil usabilidade, né, que é uma das coisas que a gente aprende sobre objetos de aprendizagem, é que eles precisam ser acessíveis. Quanto mais fácil de acessar, de utilizar,
mais pessoas eles podem alcançar, né? E a minha colocação é justamente sobre isso. Como é que, hoje na universidade, nesse contexto de pandemia principalmente, como é que a gente enfrenta esse desafio de ter alunos que necessitam de uma atenção especial voltada para esses conteúdos, e no conteúdo da matemática, que já é uma questão fragilizada lá no ensino básico, e a gente tem diversas disciplinas que envolvem matemática, enfim, que é uma dificuldade. Como é que a gente faz? Como é que a gente atua nesse processo? Porque eu compreendo a questão da educação básica, mas quando a gente chega no ensino superior, talvez tenha uma espera dos professores, né, que os alunos eles sejam independentes, que eles vão procurar sozinhos resolver esses problemas, mas é mais difícil para pessoas que têm alguma limitação com a tecnologia, né? Porque uma coisa é você não saber utilizar um recurso e você ter condições de procurar, ter acessibilidade de procurar recursos para aprendizagem. E outra coisa é você ter o interesse de fazer isso e não ter as condições para isso. E aí eu coloco isso porque tenho estudado sobre tutoria inclusiva, e a tutoria inclusiva é uma estratégia de inclusão desses alunos, porque é um outro aluno que vai estar ali contribuindo, né? É um par que vai estar contribuindo na formação desse estudante. Não sei se ficou meio confuso, mas a minha colocação é mais sobre isso, né? Como é que a gente encontra, como é que a gente busca, como é que a gente soluciona esses problemas no contexto da pandemia, né? No diálogo com os professores do ensino superior. É isso. Eu posso começar, Messia? Que eu posso trazer a experiência que eu estou tendo lá na Faculdade de Educação, né, junto aos meus alunos de ensino de matemática. Jéssica, a gente não tem uma receita ainda, né? Acho que todos nós fomos pegos de surpresa aí com essa pandemia, com esse ensino remoto emergencial, e com a resistência, inclusive, de estar dentro desse ensino remoto emergencial. Dentro da Faculdade de Educação, apesar das resistências, a gente tem trabalhado buscando um plano de inclusão, que foi proposto dentro da Faculdade de Educação, e que, claro, cada professor tem a autonomia de trabalhar de forma, né, que achar mais conveniente para garantir essa inclusão. E quando a gente fala em inclusão, a gente não está falando só de alunos com deficiência, a gente está falando da inclusão, inclusive, daquele aluno que não tem internet, que não tem computador, né, que não tem condições de acessar o meio digital, seja por qual motivo for, né? Então, dentro desse contexto, eu tentei propor, né, em cima de alguns estudos de ecologia, estudos do Meira, né, que trabalha com ecologias de escolas, onde eu construí algumas trilhas, tá? Então, na semestre passado, eu estava dando 2 disciplinas, uma de ensino de matemática e outra de didática. São 2 disciplinas completamente diferentes. Então, eu criei trilhas nas 2 disciplinas, né? Claro que as trilhas eram diferentes. Por exemplo, na disciplina de didática, as trilhas eram lineares. O que isso queria dizer? Que eu primeiro tinha que fazer uma trilha, para depois poder ir para a trilha 2. Eu não podia ir para a trilha 2 sem ter feito a trilha 1. Na trilha de matemática, eu pude fazer de forma não linear, né? O que isso quer dizer? O aluno poderia ir para a última trilha ou ir para a primeira, a ordem que ele quisesse, né? Como forma de ajudar na inclusão e na flexibilização. Para sistematizar essas trilhas, eles poderiam participar das lives, poderiam assistir as minhas aulas presenciais, poderiam ler um texto, jogar um jogo, né? Eu disponibilizava um banco de materiais e ele não precisaria acessar tudo. Inclusive, eu tive um único aluno, eu dei a possibilidade, eu tive um único aluno que entrou em contato comigo por telefone, me ligou, retornei, professora, estou no interior, não tenho internet, como é que eu faço? Me passa o endereço que eu vou enviar um material para você. E eu enviei um material para esse aluno, né? Para garantir a inclusão de todos dentro do processo. E a vantagem das trilhas é que, como elas não eram lineares, ou mesmo as lineares, e a sistematização dessas trilhas, ela consistia que o aluno precisava responder algumas perguntas. E aí eu entendia que ele tinha acessado a trilha e que ele tinha entendido a trilha. Eles poderiam fazer em individual, em dupla, em grupo. A sistematização poderia ser, lembrou até o que a Messa falou aí dos vários produtos do mestrado, né? Mas a sistematização dessas trilhas poderia ser um texto, um vídeo, um podcast. Eles poderiam gravar no WhatsApp e me mandar a sistematização da trilha, eu aceitava.
um HQ, poesia, saiu poesias, livros, enfim, saiu um monte de coisa diferente, né, dentro dessa sistematização. E assim, funcionou. A maior parte, acho que essa disciplina teve poucas desistências, principalmente a de matemática, e a de didática ainda teve, acho que, de quase 50 alunos, acho que 3 desistiram, acho que é muito pouco, né? Em comparação a um universo de quase 50. Mas o que eu percebi é que a gente tem uma dificuldade de garantir a autonomia do estudante, né? Embora sejam alunos do ensino superior, o fato de você dar uma certa liberdade, às vezes dá uma certa dificuldade de garantir que ele vai trilhar essas trilhas. Então, esse semestre eu continuo com as trilhas, que eu achei uma boa ideia, né, de inclusão e de flexibilização do ensino, tá? Mas eu tenho algumas exigências. Por exemplo, eu dou prazos, que antes não tinha prazo, eles poderiam postar até o último dia de aula. Mas agora eu dou prazos, porque tinha gente que deixava para fazer as 5 trilhas na última semana. Então, que garantia eu teria que realmente ele estava aprendendo alguma coisa nessas trilhas, né? Então, eu dividi as trilhas mais ou menos no mesmo período e estou dando agora datas para essas trilhas, né? A gente continua tendo os encontros síncronos todas as semanas, né? Mas antes, nos encontros síncronos, eles não tinham que, se faltasse o encontro síncrono, ele não precisava fazer nada. Hoje, se faltar um encontro síncrono, por exemplo, esse semestre eu não tenho ninguém que não acesse via internet, mas se eu tiver alguém sem internet, eles me avisam, me liguem, porque eu dou um jeito de nem que seja deixar um CD, alguma coisa que ele possa acessar a aula, nem que seja um texto que resuma essa aula. Mas faltou a aula síncrona, ele tem que fazer alguma outra atividade que garanta que ele está fazendo alguma coisa nesse sentido. Em termos de recursos, a gente tem esses recursos que a gente pode usar como ferramenta de autoria. O Kahoot ajuda a criar quizzes online. O Mentimeter ajuda a fazer tipo um brainstorm online, né? Então, embora a gente às vezes não tenha, Jéssica, recursos específicos para trabalhar alguma coisa, a gente pode usar outras ferramentas, né, que vão ajudar, de alguma forma, na construção do conhecimento, seja na didática, no ensino de matemática. E no ensino de matemática, eu tenho o FET, eu não sei se tem alguém aqui da matemática que usa, né, que tem várias, matemática, física, química, tem vários recursos lá que ajudam a simular. Eles são recursos educacionais digitais, que são espécies de simuladores, eles são muito bons, né? E eu recomendaria para quem precisar, e alguns deles atendem ao ensino superior também. Não sei se ajudei a responder, desculpa, acho que até demorei um pouquinho. Ajudou sim, Jusileide. Eu gostaria só de complementar o que a Jusileide falou, comentando sobre a minha experiência com ensino remoto com a matemática esse semestre, que eu tinha uma turma de estágio, né? Então, orientar estágios em contexto remoto seria bem complicado, né? Mas também a gente estava numa situação, assim, eu não tinha nenhum aluno que tivesse dificuldade de acesso, né? Isso não foi problema hora nenhuma, mas eu tinha alunos com perfis diferentes. Eu tinha um aluno bem tecnológico e tinha outros nem tanto. Então, assim, a diversidade de possibilidades, de recursos e de materiais teve que ser pensado para contemplar esses alunos. E o que foi muito importante para mim foi a utilização das atividades assíncronas. Então, além dessa diversidade de materiais, de atividades assíncronas, eles tinham que dar retorno de tudo, e eu dava retorno para eles de tudo que eles produziam. Então, assim, foi um movimento que permitiu esse acompanhamento, né, não só a orientação, mas esse acompanhamento desse processo formativo dos alunos, né? Agora, é algo muito trabalhoso, né? É algo que a gente, assim, a gente se viu nessa situação, eu tive que fazer muitas pesquisas, eu passava horas e horas e horas na frente do computador, buscando possibilidades, não é? Teve uma enxurrada aí de materiais jogados na internet, então, assim, fazer uma curadoria desse material é extremamente importante, né? Selecionar bem os materiais que vão ser utilizados, os recursos que vão ser utilizados, pensar muito bem na atividade que a gente vai propor a partir daquilo ali, e esse movimento mesmo de ida e vinda, de retorno. Então, os alunos
postam as atividades, eu comentava, voltava, devolvia as atividades comentadas, e nos encontros síncronos, ainda discutia aquelas atividades com os alunos, né? Isso foi feito também até com os materiais que eles produziram. Então, como eles estavam também em ensino remoto, eles produziram vídeos, e os vídeos que eles produziram, que o professor pediu para postar para os alunos, eles mandavam para mim, e a gente discutia o que estava lá no vídeo. Às vezes a gente identificava alguns problemas conceituais, aí professora, depois que eu vi o vídeo, eu vi essa besteirinha que eu falei, mas o vídeo já estava pronto, já tinha ido para o ar, né? Então, assim, vamos rever. Então, é um processo formativo, né? É processo. Então, tem que ter essa ida e vinda, e assim, é trabalhoso. Mas a gente consegue. Eu consegui, assim, eu fiquei satisfeita apesar de todo esse transtorno, do retorno que eu tive com os meninos do estágio. Bom, o Leite colocou, né, os links, então, gente, eu acho que é isso, né? Acho que nós tivemos uma tarde mais do que proveitosa, né, com a fala das nossas colegas. Eu acho que não só muitas ideias, mas eu acho que essa troca ela é muito importante, como a Jússi falou. Agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês aceitarem o convite, né? Então, já está colocando aqui gratidão, realmente o nosso sentimento é esse, é de gratidão, né? Nesses tempos remotos, é claro que a gente queria que fosse algo mais, né, juntinho, presencial, não dá, né? E vai demorar um bom tempo ainda, infelizmente, mas crer que tudo isso vai passar e que um dia vai dar certo, né? E a gente continuar fazendo o que a gente faz de melhor enquanto professor, né? Que é se reinventar a cada dia, a cada aula, né? E utilizar tudo isso a nosso favor, né? E a inclusão, ela não se furta desse processo, é necessário que a gente também utilize tudo isso que há de bom, todas essas tecnologias, todas essas ferramentas, ao favor do processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos com deficiência, e como a Mércia colocou, é um processo. Então, essas indas e vindas, elas são extremamente necessárias, né? Vai lá, acerta, erra, volta, vai lá, acerta, erra, volta, e é isso. Então, gente, muitíssimo obrigada. Comunico aos alunos, aos que estavam aqui participando, tem um link, nós vamos colocar, exato, no YouTube do nosso programa de pós-graduação em Educação Especial, e tem um link aí da frequência, tá? Que eu deixei. Não se esqueçam de responder. Ok? Muito obrigada, Flávia, novamente. Obrigada, Débora, pelo convite, né? E vamos lá, continuar essa parceria. Obrigada. Elisete, acabei de postar novamente. Obrigada mesmo. Obrigada. Beijos então, a todas. Beijo a todos. Tchau, tchau. Acabei de postar aí no chat, Elisete, aí em cima. Então, vou cuidando, Flávio. Tá. Beijo. Tchau, Jússi. Obrigada. Tem a Silvânia aqui lá do Promídia. Beijo também, Silvânia. Tchau, tchau. Elisete, você viu o link? No chat, minha querida. Acabei de postar. Em cima do que você colocou, não estou vendo o link, eu tinha postado. Vou postar de novo. Aqui, né? Achei Flávia Viana. Acabei de postar de novo. Segue o link para registro de frequência. Certo. Vou fazer aqui, viu? Ok. Tudo bem, gente? Então, tchau, tchau a todos. Uma boa tarde. Um bom restinho aí de tarde para vocês. Obrigada. Tá, por nada. Tchau, tchau, gente. Tchau.